Assunto hoje importantíssimo, tinha que ser nossa queridíssima nutricionista funcional, doutora Gisela Savioli, para falar do assunto. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Olha que lindo e para falar de algo tão importante, porque prevenção é o que a gente mais quer. Mas também tem horas, e agora? Aconteceu. Não tem cura, mas tem controle. Vai ter controle. Então, é aqui que está o segredo. A gente vai falar, até vou contar pro povo. Ai, tá muito lindo isso. Não, isso Sandrinha aqui... tava toda assim, gente, tem tantas coisas, mas olha que capricho, tá maravilhoso. Ai, a Luciana caprichou mesmo. E assim, é o seguinte, a gente vai falar hoje a respeito de esclerose múltipla. E por quê? Porque amanhã, então eu vou ler uma nota para vocês, importantíssima, que é a seguinte: no dia 30 de agosto, comemora-se o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central que mais acomete jovens adultos no mundo inteiro. Não se sabe o que causa a esclerose múltipla e ainda não há cura para ela, mas já existem diversos tratamentos eficazes para a doença. A doença pode se manifestar por diversos sintomas como, prestem atenção, fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio da coordenação motora, dores articulares e disfunção intestinal da bexiga. Estima então que atualmente 35 mil brasileiros tenham esclerose múltipla. É uma doença autoimune e aí, como a gente acabou de passar e a doutora colocou logo no início da pauta, não tem cura, mas o fundamental é o que você vai contar pra gente hoje, que está o quê? Na nossa dieta. Pois é, não tem cura, mas tem controle, mas tem como você prevenir desse gatilho genético não disparar. E aí, gente, é que eu acho que realmente essa pauta vai fazer a diferença em várias pessoas. E eu trouxe estudo com gêmeos idênticos, que de repente os dois, as duas, têm o gene para a esclerose múltipla, mas só uma desenvolve. O que será que houve? E nós vamos estar levantando todo esse assunto aqui, que vai ser maravilhoso. Porque, gente, eu acabei de voltar dos Estados Unidos com o Dr. Roque, nós estivemos no Congresso do Instituto de Medicina Funcional. Qual o tema central? Doença autoimune. É o que mais tem aumentado na nossa população. Vamos entender o que está acontecendo. A gente tem um vídeo até para mostrar como que a doença, então, enfim, se manifesta, o que acontece, né? E que vai aumentando aí e que a gente tem que controlar. Isso. Doutora, explica pra gente. Primeira coisa, nós vamos, o vídeo está seguindo ali ou aqui, agora já... Então, aqui. Então, isso é o que acontece, quer dizer, doença autoimune é aquela que o seu sistema imune, assim, perde a referência e em vez de atacar o que está te invadindo, ataca coisas do seu próprio corpo. Então, aqui, se puder dar uma... Vamos voltar um pouquinho, que volta mostra exatamente o cérebro, exatamente. Né? Então, vai voltar um pouquinho e nós vamos dar uma olhada naquele segmento, porque a célula, o neurônio, ele é enroladinho, tá? Por uma bainha de mielina, que a gente chama. E é essa bainha de mielina que é atacada na doença autoimune. E ela é bonitinha porque ela é separadinha uma da outra. A gente até brinca e diz assim, ela é separadinha para ser mais rápida. Então, é como um canguru que pula de uma para outra e manda os sinais. É um pouquinho antes. Acho que foi bem rapidinho. É bem logo no começo. Um pouquinho mais. Exato. Doutora, te pergunto, eu li um pouquinho dos sintomas, até para os meninos voltarem, para a gente falar a respeito deles. Eles podem se confundir com outros problemas. Claro, porque veja bem, a partir do momento que você tem a sua sequência, você veja, é como se o canguru que devesse pular de um neurônio... Segura aí, ó. Segura aí. Isso. Segura nesse lado. É como se o canguru que tivesse que pular de um neurônio para o outro, de uma bainha de mielina para outra, trocasse fosse uma tartaruga. Então, tudo é mais lento, a pessoa não tem energia, entende? Então, tem vários sinais e sintomas que se confundem até fechar esse diagnóstico. O que não é fácil, a gente sabe. Não é fácil. Quando a gente também fala de doença autoimune em geral, né? Mas você sabe que todo gatilho da doença autoimune, eu reparei no consultório, eu vou investigar, teve um gatilho de estresse. Gente, o estresse é a grande porta de entrada para, digamos assim, coisas oportunistas que estão lá escondidinhas no DNA. E é por isso que gêmeos idênticos, de repente, um desenvolve e o outro não. Além do estresse, nós temos também o meio ambiente, nós vamos discutir onde esses alimentos vão poder interromper aqueles gatilhos. Mas pode passar o vídeo que a gente já vai dando uma olhada, né? Ah lá. Então,
Aí essa bainha, ela acaba sendo atacada. Mas aí vem a pergunta, puxa vida, mas o que faz isso? Inflamação. E aí, todo o processo inflamatório que pode começar por, olha aí, a bainha de mielina aí, tá? Ela tem justamente esses espaços até para correr mais rápida a informação. Então, quando acontece de você ter uma proteína que pode ser até de um alimento que vai fazer um mimetismo com proteína do seu corpo, aí você forma um anticorpo contra você mesma sem saber. E aí tem uma cena ótima, que é essa que eu gostaria que parasse, tá vendo? Ó, aí. Olha que bárbaro. O que eu tô mostrando aí? Esse vídeo, a sua produção tá de parabéns. Aí significa, eu tive uma inflamação exacerbada e aquela molécula, ela consegue atravessar, isso aqui é a barreira do cérebro, a barreira hematoencefálica, que não é para as coisas irem passando de qualquer jeito. Então, quando essa inflamação, porque isso aqui é uma célula de defesa, ela consegue entrar no cérebro, aí é que começa toda a encrenca. Puxa vida, e ela consegue entrar como? Porque ela está modificada daquele... Exato. Como chama? Mimetismo molecular. Mimetismo aí molecular. Você pode continuar o vídeo e a gente já vai fechar essa coisinha um pouco mais complexa. Daí, quando ela entra no cérebro, o que acontece? Não era para estar lá. E ela joga um monte de citocinas pró-inflamatórias. Então, você tem células de defesa no cérebro que começam a ficar estimuladas. Entendi. Então, você tem o seu próprio sistema de anticorpos indo contra você e, olha, começando a danificar, por causa desse mimetismo molecular, as suas próprias proteínas, tá? E nisso você começa a desencadear, quer seja uma doença autoimune, como a esclerose múltipla, como o lúpus, como uma tiroidite de Hashimoto. Então, todas as doenças autoimunes, a gente percebe disso. Então, nós temos o gatilho do estresse, nós temos permeabilidade intestinal, o estresse levando você a ter uma má digestão das proteínas. Então, eu preciso ter uma parede intestinal íntegra para, pelo menos, quando chegar aquela proteína lá, ela não atravessar, entendeu? Aquelas nossas boas bactérias intestinais. E isso é uma coisa, mas e todo o meio ambiente que acaba tendo poluição, contaminantes, isso tudo é onde nós vamos ter esse grande arsenal à nossa disposição. Então, doutora, bom, entendemos e até falei há pouco na abertura, quem não se identifica com o tema como esclerose múltipla, mas tem um diagnóstico de qualquer outra doença autoimune, entendo que hoje as dicas vão ao encontro disso para todos. E para quem não quer que isso aconteça, é prevenção. Também é para todo mundo isso aqui. E, Carol, genética não é destino. Genética conta 20%, 80% é o meio ambiente. Então, não é porque você tem um pai, uma mãe que teve uma esclerose múltipla, ou qualquer outra patologia, que você vai despertar esse gene. Aqui é que nós vamos entrar para contar para vocês como você vai fazer para se prevenir e, em casos até, controlar. Claro, para quem já tem o diagnóstico. Exato. Vamos começar por esse grupo então, doutora? Vamos lá. Agora, o que a gente tem? Temos uns slides para mostrar a prevalência toda da doença autoimune e que principalmente mundo, E aqui no Brasil eu consegui um dado do quanto nós estamos de prevalência. Não sei se o pessoal já vai poder... Temos o quadro aí, Gláucia? Então, olha só, em cada 100 mil habitantes, você pode ter, dependendo do lugar do Brasil, de 1 a 27 pessoas desenvolvendo, tá? Isso é um número importante. Próximo slide, você vai ver que nós temos aquele dado bacana em relação a gêmeos idênticos. E foi feito um estudo, porque nada melhor que o gêmeo idêntico. Ele era para ser uma criatura e aí o óvulo e o embrião se partiu, então eu tenho dois iguais, né? Com as mesmas condições genéticas, né? Exatamente. Quando são idênticos. E aí a gente tem um dado que, na hora que vier a gente vai colocar dos gêmeos, Gláucia, ou não? Não está dando leitura, sim? Tá. Vamos colocar na tela. Então, é porque eu tinha colocado... Aí, olha, lindas. Então, a taxa de concordância da esclerose múltipla em gêmeos, que a gente chama de monozigóticos. Então, assim, dependendo da região que foi feito o estudo, eu tive gêmeos idênticos. De cada 100, 5 desenvolveu, os outros não. E em outras regiões,
30 desenvolveram, outros não. Por que isso? Então, é o que eu vou te perguntar. Tem a ver com alimentação e estilo de vida. Exatamente, que é o próximo slide, onde nós temos os gatilhos, fatores ambientais. Aí a gente olha esse slide e fala assim, mas gente, eu moro em São Paulo, como é que eu faço essa poluição? Então, nós temos que lembrar que o nosso grande órgão faxineiro é o fígado. É o fígado. E essa turminha aqui... que cuida do fígado. Porque assim, o fígado pega todas essas toxinas, que são 98% na forma de uma gordura, e ele tenta desmontar para transformar em água, porque tudo na natureza é ou lipo ou hidrossolúvel. Certo. Então, nós temos as toxinas que gostam de gordura, mas para mandá-las embora do nosso corpo, eu preciso transformá-las numa coisa líquida. Então, pensa o fígado pegando uma gota de óleo e transformando uma gota de água. Ele não consegue, gente, fazer isso de uma vez só. Ele precisa de 2 fases e precisa de muito nutriente. É que nem você tem uma boa faxineira, mas você não dá produto de limpeza para ela. Então, quais são os produtos de limpeza? Nós temos aqui a família das brássicas. Gente, incluam uma em todas as refeições. É a couve, é a selga, o rabanete entra, são os brócolis. Gente, essa turma é campeã para o seu fígado. Não deixe de consumir uma por dia, por favor. Ela vai dar aquele detergente poderoso para fazer seu fígado mandar embora as toxinas. Não, você sabe que eu tenho batido a couve com ovo e vira minha omelete. Exato. Vira um creme, gente. Depois, quando você vai pro forno e tal, vira omelete, assim, durinho e tal, fica maravilhoso. Gente, tem várias formas. Todo dia eu boto a couve. E você tem, mas temos que variar, porque monotonia alimentar também não é o caso. Né, que eu sou uma pessoa prática, sabe, doutora? Já tá ali, é esse mesmo. Exato. Mas o grupo é amplo, né? O grupo é amplo. Aqui, o rabanete, etc. Vamos pro outro slide, que aí você vai ver uma coisa que são os gatilhos, que não é só... Uma pergunta importante que eu tenho certeza que vão fazer essa pergunta. Quando a gente fala do consumo deles crus, pode ter algum problema? O ideal é que a gente... A não ser o espinafre, a não ser o espinafre, que eu não aconselho a comer cru por causa do oxalato, o restante tudo bem. Inclusive os brócolis e a couve-flor, eu deixo 120 segundos, eu ponho um despertador no vapor para a gente ter crocância. Olha lá, metais tóxicos. Então, gente, cuidado com o peixe que você come, cuidado com a tinta que você compra. Às vezes a tinta para pintar a casa tá tão barata, mas vai lá saber o que tem dentro, você fica respirando. Poluição já falamos. Gente, quem fuma, pelo amor de Deus, né? Gente, cortar cigarro. Xenobiótico é tudo aquilo que é de fora e entra no seu corpo, ou que você produz e tem que ser mandado embora, mas um hormônio. Você consumiu o hormônio, ele depois tem que ser desmontado para ser mandado embora. E aí, se você não faz isso, ele vira algo estranho no seu organismo. Estresse psicológico. Infecções virais e bacterianas. E tinha mais uma coisinha ali no último que eu não consigo. Pra mim, Glaucia. O último. Dieta. Aqui. Então, é a nossa coisa. Então, conclusão. Por que todas essas cores? Porque cada cor tem um ativo biológico. Então, gente, é comer comida, não perca a oportunidade de, em cada refeição, comer comida de verdade. E eu quero dar uma dica fantástica. Todos esses amarelos aqui, tá? Eles têm uma substância chamada beta-criptoxantina. Nossa, que bonita esse nome. Além de bonita, gente, isso para mulher com endometriose é sensacional. Inclusive, o que a nutrição pode ajudar uma mulher com endometriose, isso podia até pensar numa próxima pauta. Com certeza, doutora. Porque, gente, é aí que a gente vai fazer a diferença. Então, imagina, olha a cúrcuma. Gente, a gente tem mais de não sei quantos trabalhos com açafrão. A gente tem o gengibre, a cebola roxa. Use a casca também, tá? Não esquecendo da banana verde para a gente cuidar do intestino, parede intestinal, microbiota intestinal, fazendo o quê? Fazendo com que essa digestão talvez inoportuna de uma proteína, porque você estressou, não produziu ácido clorídrico adequado, não quebrou direito, foi parar no intestino, mas do intestino vai embora, não atravessa e vira uma substância que pode ter mimetismo molecular. E olha a nossa sorte, nós moramos num país tropical.
local. Se você viaja, você não encontra isso, mas aqui nós temos. Exato. E é a parte ainda mais barata do supermercado, gente. É isso que eu quis Porque mostrar. não é industrializado, não tem rótulo. Exato. Eu vou botar uma perguntinha do público e a gente já vai falar do glúten para linkar aqui com a pauta. Perfeito. E tudo mais. Na Vamos tela lá. quem escreveu pra gente. Aí tá lindo isso, né? Colorido. Rosana, um beijo, obrigada. Esquecimento seria um dos sintomas? Olha, a minha pauta hoje era cérebro, você lembra? Lembro. Por quê? Porque tá todo mundo desmemoriado, gente. Isso é estresse e tem como melhorar isso com a alimentação. Então, gente, a memória vale um programa que a gente ainda vai fazer. Olha que legal. Mas é porque hoje está todo mundo se queixando demais de memória. Então, fica tranquila que tem outros fatores agregados. Não se preocupe. Nossa. Onde você vê mais quando a pessoa percebe é quando ela dá um problema na vista, entendeu? Que de repente ela percebe que, nossa, é como se ela estivesse perdendo a visão, entendeu? O médico vai depois entrar aqui na pauta, eu acredito que você tem um médico para falar. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Olha, eu vou até apresentá-la, que ela já está sentadinha, já vou bater um papo com ela. É a fisioterapeuta Juliana Rain. Ela é representante da ABEM. E já brasileira. E ela vai contar um pouquinho como é que funciona tudo lá. Exato. Já vou pra aí, tá, Ju? Então, Bem-vinda. existem vários sinais e sintomas, então não vamos alardear uma coisa que de repente, ai meu Deus, Sem eu dúvida. tenho. Sem Não, dúvida. gente, calma. É o médico que fecha diagnóstico, tá? Não tenha dúvida. Mais uma pergunta, olha lá. Obrigada, Sandra, um beijo pra você. Tenho líquen plano pilar, é isso, né? Há 3 anos. Estou tendo muitas dores nas articulações. Pode ser esclerose múltipla? O que seria, então, esse líquen plano pilar? Esse líquen plano, gente, é uma doença autoimune. E, gente, não é fácil. Eu peguei um caso recente de um sacerdote, né? Inclusive, ele teve que se afastar um tempo porque a dele era na língua. E era uma coisa que estava incomodando demais. Ele não conseguia nem pregar, pra você ter uma ideia. Puxa vida. E é o combate às doenças autoimunes. Como? Tirar os gatilhos de estresse. Que é o que a gente mostrou. E na alimentação, você falou bem sobre o glúten. O glúten moderno é uma proteína que hoje a gente não consegue quebrar, entende? Os Estados Unidos, aqui do lado de cá, Canadá e Estados Unidos, eles aceitaram tanto o alimento transgênico quanto o melhoramento genético, tá? No caso da Europa, não tem nem melhoramento genético e nem o alimento transgênico. Então, é por isso que quando você come pão na Europa, você não passa mal que nem aqui. Hoje, do lado de cá, você tem um alimento que tem 20 vezes mais glúten nessa farinha do que antigamente. Entendi. E por quê? Porque eles melhoraram os cruzamentos para dar mais estabilidade naquele glúten. Só que essa estabilidade é linda para a panificação. Mas você não quebra. E aí, como você não quebra, vai lá para o seu intestino e você tem um descontrole das suas bactérias. Por quê? Porque as bactérias, justamente os firmicutes, que são aquelas que querem quebrar com eficiência e não conseguem, o que acontece? Elas proliferam, aí você come uma folha de alface e elas conseguem quebrar a fibra. Então, é aquele gordinho que diz assim, doutora, acredita em mim, eu como uma folha de alface e engordo. Chegamos nesse ponto de novo. Nesse ponto. Você viu, de gente, novo. como tudo se liga? É. Doutora, quero te agradecer muito. Isso aqui é uma aula. Eu pedi para a Fefe colocar a foto no Instagram desta mesa, para você se lembrar de cada item que está aqui. De repente você vai fazer sua compra hoje, vai ao supermercado, vai aí à feira. Aí você olha lá e fala, eu acho... E escolher um representante de cada grupo, mesmo que não dê para colocar todos. E semanalmente olhar para essa foto e lembrar disso quando você for fazer suas compras. Certamente a prevenção é sempre o melhor remédio. Eu vou passar o contato da doutora. Mais perguntas pessoais específicas, mandem para ela. A doutora é sempre muito gentil, responde. No Instagram eu respondo. Você adora quando as pessoas, mandam. Então, fiquem à vontade, porque é uma pauta realmente muito séria e muito importante. O Insta, @Gisela Savioli, tudo junto, @GiselaSavioli. No site, gisela.clinicasavioli.com.br, lá tem todos os livros, gisela.clinicasavioli.com.br. Você já se comunica com ela e parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada sempre por nos contemplar com querida. seus conhecimentos, estudos e aulas maravilhosas. E justamente o desafio do bem é por cores e tem lista de compra para ajudar as pessoas. A gente tem que dar ferramentas. É verdade, no livro dela tem lista de compras. Tá bom? Mas isso aqui não tá uma lista linda? Tá. Beijo, obrigada. Obrigada a você. Bom, continuando, eu apresentei para vocês há pouco Juliana Rain, que é fisioterapeuta, representante da ABEM. Bem-vinda. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Tudo ótimo, é um prazer. A gente vai bater um papinho até para fechar.
o assunto porque após um diagnóstico como esse de esclerose múltipla, ou mesmo de outras doenças autoimunes, a gente sabe o quanto é importante o controle ali alimentar, como falamos há pouco, mas outras formas de controle que vocês têm feito um trabalho maravilhoso também, multidisciplinar, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é lá. Com certeza. A ABEM já tem 34 anos, né? Então, é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. A fundadora é a Ana Maria Levi, né? Então, vou contar um pouquinho do histórico, né, da associação. Então, em 1984, depois de assistir uma peça teatral no Teatro Ruth Escobar, que abordava justamente uma paciente com esclerose múltipla, né, uma violoncelista com esclerose múltipla, e a Ana Maria, ela ficou muito tocada com a história dessa peça teatral, né, e a partir daí ela resolveu começar a ajudar esses pacientes com esclerose múltipla, e começaram as reuniões dentro da casa dela, a princípio, né, e isso foi se engrandecendo, foi crescendo, foi trazendo cada vez mais pacientes até os dias atuais, né, as localizações foram mudando, né, de acordo com a quantidade de pessoas que começaram a frequentar. E a gente está aqui na Avenida Indianópolis agora, a gente tem praticamente 1.000 metros quadrados de associação. Puxa, que legal. E lá a gente tem a equipe multidisciplinar, então tem desde a parte da assistência social, que é a parte do acolhimento dos pacientes que chegam na associação, né, com esse contato inicial, os médicos, os neurologistas, a parte da psiquiatria, da urologia, e a nossa equipe multidisciplinar, com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, para dar suporte mesmo para esses pacientes, tanto para os atendimentos, quanto os pacientes que vão buscar orientação também. Puxa vida, olha só que bacana, gente, que trabalho lindo, e claro que a gente fica, eu, minha diretora, minha equipe, imensamente honrada de poder contar para todo mundo esse trabalho que vocês fazem, unindo aí ao tema da nossa pauta, e porque amanhã é o dia, então, que é o dia, né, de conscientização mesmo da esclerose múltipla. Comentei com a Ju que eu tenho uma mãe terapeuta ocupacional, cresci vendo esse trabalho, é um trabalho difícil, mas é maravilhoso. Vocês salvam vidas, né? A gente dá muita qualidade de vida para esses pacientes. Muda com certeza, tudo, né? Muda completamente. É gostoso de ver, né? Um paciente que chega numa situação e todo o processo, e todo o crescimento dele, todos os ganhos que a gente consegue obter com eles. Olha, parabéns, viu, Ju? Tá convidada a voltar pra gente falar até aí, identificar o trabalho. Hoje a gente falou um pouco no geral, porque são muitas especialidades, mas importante que você saiba que tem um site, né, se você quiser entrar em contato com eles. O site é ABEM, então abem.org.br. Então, abem.org.br. Você falou, quer falar o endereço? Pode falar. Avenida Indianópolis, 2752. Tá. O telefone é 5587-6050. Isso, para você aí já sabe. Obrigada, parabéns pelo trabalho lindo. Volte para a gente falar mais, sim, porque é muito lindo. Eu cresci vendo isso, nosso coração fica cheio de alegria. Parabéns, viu? Obrigada.